Outubro de 1347. Porto de Messina, Sicília. 12 navios genoveses chegam do Mar Negro. Mas algo está terrivelmente errado. A maioria dos marinheiros está morta. Os que ainda vivem estão cobertos de feridas negras e vomitando sangue. Eles imploram por ajuda. As autoridades ordenam que os navios partam imediatamente. Mas é tarde demais. Em dias, pessoas em Messina começam a adoecer. Febres altíssimas, inchaços dolorosos no pescoço, axilas e virilha, manchas negras na pele. Morte em 3 a 5 dias. Em semanas, milhares estão mortos. Em meses, a doença se espalha pela Itália, França, Espanha. Em 2 anos, metade da Europa está infectada. Seu nome? Yersinia pestis. Mas o mundo a conheceria como a peste negra. E ela estava prestes a matar 1/3 da humanidade. Mas de onde veio essa doença apocalíptica? Durante séculos, ninguém soube. Mas hoje, graças à ciência moderna, conhecemos a resposta. A peste negra foi causada pela bactéria Yersinia pestis. E sua origem está nas estepes da Ásia Central, provavelmente no que hoje é o Cazaquistão ou a Mongólia. A bactéria vivia em roedores selvagens, marmotas, ratos, esquilos, e era transmitida por pulgas. Durante séculos, ficou restrita a essas regiões remotas. Mas, no início do século XIV, algo mudou. O Império Mongol havia criado a Rota da Seda, uma rede comercial que conectava a China à Europa. Caravanas de mercadores, soldados e viajantes cruzavam a Ásia constantemente. E com eles, viajavam os ratos, e as pulgas, e a peste. Em 1346, a doença atingiu a cidade de Cafa, na Crimeia, um importante porto comercial genovês no Mar Negro. Os mongóis estavam sitiando a cidade quando a peste eclodiu em seu exército. Desesperados, eles catapultaram corpos infectados por cima das muralhas. Talvez a primeira guerra biológica da história. A peste se espalhou por Cafa. Os genoveses fugiram em navios, levando a doença com eles. Destino? Messina, e depois, toda a Europa.
A peste negra se espalhou pela Europa com uma velocidade aterrorizante. De Messina, viajou para o norte da Itália. Florença perdeu 60% de sua população. Veneza, 50%. Cidades inteiras ficaram desertas. Em 1348, chegou a França. Paris perdeu metade de seus habitantes. O rei Felipe VI fugiu da cidade. O Papa Clemente VI se trancou em Avignon, cercado por fogueiras que, acreditava-se, purificariam o ar. Na Espanha, reinos inteiros entraram em colapso. Na Inglaterra, vilarejos desapareceram do mapa. Em Londres, os cemitérios ficaram tão cheios que foi necessário abrir valas comuns gigantes. A peste não discriminava. Ricos e pobres, nobres e camponeses, padres e reis. Todos morriam igualmente. A rainha Joana de Navarra morreu. O rei Alfonso XI de Castela morreu. A filha do rei Eduardo III da Inglaterra morreu. E ninguém sabia por quê. Os médicos da época não entendiam o que causava a doença. Alguns culpavam o ar ruim, os miasmas. Outros, o alinhamento dos planetas. Muitos acreditavam que era um castigo divino pelos pecados da humanidade. Tentaram de tudo: sangrias, poções de ervas, amuletos, orações. Nada funcionava. A única coisa que parecia ajudar era fugir. Mas para onde? A peste estava em toda parte. Mas o que exatamente acontecia com as vítimas da peste negra? A doença tinha 3 formas, e todas eram mortais. A mais comum era a peste bubônica, transmitida pela picada de pulgas infectadas. Os sintomas começavam com febre alta, dores de cabeça terríveis e fraqueza extrema. Então apareciam os bubões, inchaços dolorosos do tamanho de ovos ou maçãs no pescoço, axilas e virilha. Eram os linfonodos inchados, tentando desesperadamente combater a infecção. A pele ao redor dos bubões ficava negra, daí o nome peste negra. A vítima vomitava sangue, delirava e morria em 3 a 7 dias. A segunda forma era a peste septicêmica. A bactéria entrava diretamente na corrente sanguínea. A pele ficava negra e gangrenada. Dedos, nariz e lábios apodreciam ainda em vida. Morte em 1 a 2 dias. A terceira forma era a mais mortal, a peste pneumônica, transmitida pelo ar de pessoa para pessoa. Atacava os pulmões. As vítimas tossiam sangue e morriam em menos de 24 horas. Taxa de mortalidade, quase 100%. Giovanni Boccaccio, que sobreviveu à peste em Florença, escreveu: muitos morriam nas ruas, de dia ou de noite. Muitos outros, embora morressem em suas casas, só eram descobertos quando o cheiro de seus corpos em decomposição alertava os vizinhos. Era o apocalipse, e ninguém sabia como parar.
A peste negra não matou apenas pessoas, ela destruiu a própria estrutura da sociedade medieval. Com tantos mortos, não havia trabalhadores suficientes. Campos ficaram sem cultivo. Colheitas apodreceram. A fome se espalhou. Os servos que sobreviveram perceberam que agora tinham poder. Se um senhor feudal não os tratasse bem, eles simplesmente iam embora. Havia terras vazias em toda parte. O sistema feudal, que havia dominado a Europa por séculos, começou a ruir. A igreja também perdeu autoridade. As pessoas rezavam, faziam penitências, ofereciam fortunas, e ainda assim morriam aos milhares. Se Deus não os protegia, para que serviam os padres? Muitos clérigos fugiram, abandonando suas paróquias. Outros morreram tentando ajudar os doentes. A fé de milhões foi abalada. E então, veio o ódio. Desesperadas por um culpado, as pessoas se voltaram contra os judeus. Acusaram-nos de envenenar os poços. Em toda a Europa, comunidades judaicas foram massacradas. Em Estrasburgo, 2.000 judeus foram queimados vivos. Em Mainz, 6.000 foram mortos. Era uma tragédia dentro da tragédia. A peste negra revelou o melhor e o pior da humanidade. Alguns médicos e padres permaneceram, cuidando dos doentes até morrerem. Outros saquearam casas de mortos e abandonaram suas próprias famílias. Era o fim de um mundo e o nascimento de outro. Por volta de 1353, a peste negra começou a recuar. Não porque alguém a curou, mas porque havia matado tantos que não restavam vítimas suficientes para sustentar a epidemia. O saldo final? Entre 75 e 200 milhões de mortos. 1/3 da população europeia. Algumas regiões perderam 60%, 70%, até 80% de seus habitantes, mas a peste não desapareceu completamente. Surtos menores continuaram por séculos. Londres sofreu a Grande Peste em 1665, Marsella em 1720. A última grande epidemia na Europa foi em 1894. Hoje, graças aos antibióticos, a peste é curável, mas a Yersinia pestis ainda existe. Casos são relatados todos os anos em lugares como Madagascar, Peru e até nos Estados Unidos. E o legado da peste negra? Ela mudou tudo. Economicamente, o fim do feudalismo acelerou. Os servos ganharam liberdade, salários subiram, a classe média nasceu. Culturalmente, a obsessão medieval com a morte inspirou arte, literatura e música. A dança macabra se tornou um tema popular. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer, virou um lema. Cientificamente, a peste forçou os médicos a repensar suas teorias. Séculos depois, isso levaria à descoberta dos germes e ao nascimento da medicina moderna. E socialmente, a autoridade inquestionável da igreja e da nobreza foi abalada. As sementes do Renascimento e da Reforma foram plantadas. A peste negra encerrou a Idade Média e abriu caminho para o mundo moderno. Foi a pandemia mais mortal da história, mas também foi, paradoxalmente, um catalisador de mudança e progresso. A morte trouxe renascimento. A peste negra foi o evento mais catastrófico da história europeia. Matou mais pessoas em 5 anos do que todas as guerras medievais combinadas, mas também nos ensinou lições que ecoam até hoje. Nos ensinou que pandemias podem mudar o mundo, que nenhuma sociedade está imune, que ciência e cooperação são nossa melhor defesa. E nos lembrou de algo fundamental. Somos todos vulneráveis. Reis e camponeses, ricos e pobres, diante da doença, somos todos iguais. A peste negra foi a morte, mas também foi transformação. E seu legado vive até hoje.